Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no projeto Leia a Bíblia Comigo. Estamos no livro de Atos, a história da igreja primitiva, capítulo 27. Paulo é enviado para a Itália e na viagem ele encontra vários perigos, E Deus dá livramento para ele e para todos aqueles que estavam com ele. Diz o texto sagrado: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual está a cidade de Lacéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto por um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixados levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que descessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças.
Receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer nada, tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começaram a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento. Dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam. Encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abrira pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Então, capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Paulo é então levado a Roma, como Deus havia falado para ele. A visão, ele tem então no navio a visão do anjo de Deus que anima Paulo, dizendo para que ele não temesse, que ele chegaria a César. O recado de Deus veio, animou a Paulo, mesmo diante das circunstâncias negativas do navio, sem direção, à deriva, mas Deus fala a Paulo e esse fica firme na promessa de salvação de todos os tripulantes do navio. Ele providencia comida para que todos estivessem fortes, para vencer as ondas do mar. E aqui fica para mim uma questão, Tem uma promessa de Deus de que ninguém no navio seria perdido. Todos se salvariam. Apenas o navio se perderia. Tem uma promessa. E aí também tem uma ação humana. Paulo aceita a promessa de que todos se salvariam. E a ação humana é que ele providencia que todos comam para vencerem o mar bravio, as ondas do mar na praia, Então, sempre que temos uma promessa de Deus, também embutida nela tem a ação, algo que nós podemos fazer e devemos fazer para nos preparar para a promessa de Deus. Sempre com uma promessa tem uma ação humana, sempre com uma promessa. Vem a promessa embutida de uma ação humana. A igreja, ela executa a sentença da cruz na terra. É a igreja quem executa. Temos a promessa de libertação. Temos a promessa de que o maligno não nos toca. Temos a promessa de que somos vitoriosos sobre toda a potestade e todo o poder das trevas. Temos a promessa, mas temos a ação. A ação, ela se dá quando nós resistimos a Satanás, Então nós nos submetemos a Deus, Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Submeter a Deus é andar em comunhão com Deus. Submeter a Deus é adorá-lo. Submeter a Deus é jejuar. Submeter a Deus é ler a palavra.
Submeter a Deus é encher o íntimo da presença do Senhor. Submeter a Deus é estar na presença do Senhor. E resistir ao diabo é lutar contra, é tomar posição no mundo espiritual, no reino espiritual e resistir Satanás. Resistir Satanás. Resistir Satanás é ordenar a sua saída. Resistir Satanás é ordenar a todo espírito de enfermidade enviado das trevas contra a vida das pessoas que sai em nome de Jesus. Resistir Satanás é perceber a ação demoníaca à nossa volta. Resistir Satanás é perceber toda a opressão maligna envolvendo as nossas vidas e resisti-lo, né? Resistir Satanás é ordenar a retirada de todo o espírito maligno que intenta contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos. Isso é resistir Satanás. Precisamos resistir Satanás. Não podemos apenas nos submeter a Deus. A vida cristã se faz com submissão a Deus e resistir Satanás. Resistir. Resista todo ato maligno de Satanás contra a sua vida, contra a sua família. Resista, resista. Ordene que bata em retirada. Ordene que bata em retirada. Esteja atento a resistir Satanás. Que Deus nos ajude até amanhã, se Deus nos permitir.